E aí pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é um conteúdo novo, tá bom? Ele tem a ver com aquele outro conteúdo que a gente viu, que foi o futuro com will. Quem assistiu a aula lembra aí. Como falar de coisas que vão acontecer no futuro usando essa palavrinha aqui. Certo? Só que hoje nós vamos usar essa aqui, ó. Que na verdade ficou faltando aqui. Ficou faltando essa partezinha aqui. Going to. A gente usa para falar de algo que vai acontecer no futuro. Tá bom? Para esse conteúdo aqui, eu vou precisar que vocês tenham visto aquela aula do verbo to be, certo? Aquela revisão que a gente fez. Então, quem assistiu essa aula aqui e já está dominando o verbo to be, então não vai ter muita dificuldade nesse conteúdo aqui não. Mas quem não viu a aula do verbo to be tem que ver, tem que rever, aprender bem direitinho para poder conseguir acompanhar esse conteúdo novo aqui, beleza? Então vamos lá. Desse conteúdo, vamos usar também o verbo to be, né? Que foi o que eu falei agora. Vamos usar o verbo to be nesse conteúdo. Por isso que é importante aprender. Usamos o going to, que é essa partículazinha, que vocês vão perceber que é como se fosse uma fórmula matemática. Do jeito que em matemática a gente usa fórmulas fixas, né? Para fazer as contas, aqui a gente vai usar essa fórmula fixa também, que é esse going to. Então nós vamos usar o going to para falar de coisas que vão acontecer no futuro. Beleza? Mas qual a diferença entre will e going to? Se a gente usa também o will para falar de futuro e usa o going to, existe alguma diferença entre eles? Que diferença é essa? Quando é que eu tenho que usar o will e quando é que eu vou usar o going to nas frases em inglês? Isso é muito importante. Muito importante. Bom, é o seguinte. Deixa eu só vir para cá. Esse will, que é também uma formulazinha fixa, nós vamos usar ele quando a gente estiver falando de algo que não estava planejado. Algo que vai acontecer no futuro, mas não estava planejado, entendeu? Você não tinha planejado antes fazer aquela coisa. Amanhã, ou depois, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Por exemplo, coloquei aqui um exemplo. Ó. I have a sudden headache. Me deu uma dor de cabeça de repente. Você não estava planejando ficar com dor de cabeça não, né? E aqui você fala I will take medicine. Eu vou tomar, ó, aqui é o verbo tomar. Aqui é eu. E quando a gente coloca esse will antes do verbo tomar, o verbo fica no futuro, tá? Então quando você diz, por exemplo, se você disser só assim, ó, I take medicine, você está dizendo o seguinte, eu tomo remédio, pronto. Mas quando você coloca essa palavrazinha antes do verbo, que no caso é take, fica eu vou tomar, eu irei tomar, eu tomarei, eu vou tomar remédio. Mas aí essa decisão de tomar remédio já estava planejado, você já tinha planejado ela ontem ou uma semana atrás? Não. Foi de repente, porque a dor de cabeça chegou de repente. Então, nas frases em que o acontecimento que vem no futuro for algo repentino, sem planejar, a gente usa o will. Eu vou tomar remédio. Agora, o going to a gente usa para algo
que estava planejada. Isso aqui não era para estar aqui não. Algo que a gente já tinha planejado. Por exemplo, vou dar um exemplo com remédio de novo aqui, ó. Every time I travel by bus, toda vez que eu viajo de ônibus, I get a headache. Eu fico com dor de cabeça. Aqui, né? But no problem. I am going to take medicine. Tá vendo? Então aqui a pessoa já sabia que toda vez que viaja de ônibus fica com dor de cabeça e ela já planejou tomar o remédio. Antes de viajar, ela já vai tomar o remédio. Então, havia um plano anterior, já sabia que ia tomar aquele remédio. Tá certo? Então, por isso que aqui a gente usa o going to. I am going to. Eu vou. Tá? Tudo isso aqui é como se fosse voo, entendeu? Esse am going to. Tudo isso aqui a gente substitui pelo voo em português. Palavra voo, né? Eu vou tomar o remédio. Eu tomarei o remédio. Ok? Tranquilo até aqui, não é? Então vamos seguir mais adiante. Como formamos as frases utilizando o going to? Bom, é aqui que entra o verbo to be. É aqui que entra o verbo to be. Porque as frases no futuro utilizando o going to, elas vão ter uma sequência. Elas são formadas da seguinte forma, da seguinte maneira. Ó. Sempre vai ter um sujeito, que é a pessoa que fala na frase, né? O sujeito da frase, mais o verbo to be, mais going to e o restante da frase. Então, toda a frase no futuro utilizando o going to vai ter essa sequência aqui, ó. A questão é como utilizar o verbo to be em cada uma delas. Vocês aprenderam que o verbo to be ele aparece de 3 formas, né, no presente. Aqui, ó, am, are e is. Você já sabe quando é que usa cada uma dessas formas? Tem que saber, porque a gente viu essa aula no primeiro dia. A primeira aula foi isso aqui, tá? Então, vamos lá. I am going to study tonight. Ó. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu vou estudar hoje à noite. Aqui é o verbo estudar, ó, study. I am. Por que eu estou usando am? Porque o sujeito aqui é eu. Então, quando eu estou falando de mim mesmo, então eu vou usar am, como vocês já viram lá na aula. Quem não viu, volte lá e veja. I am go to. Esse go to aqui, ó, esse aqui é fixo, sempre vai ter na frase. Veja que tem todos aqui, ó, certo? Então sempre vai ter. I am going to study tonight. Eu vou estudar hoje à noite. Beleza. Você vai estudar hoje à noite. You are going to study tonight. Veja que a única coisa que a gente está mudando aqui é o verbo to be, né? O resto continua igual. Por que aqui eu usei are? Porque aqui eu estou usando you. Tá certo? Aqui, ó. He is going to study tonight. Ele vai estudar hoje à noite. O verbo to be já mudou, não é? Qual é o verbo to be agora? Is. Ela vai estudar hoje à noite. She is going to study tonight. We are going to study tonight. They are going to study tonight. Certo? Então aqui nós temos ela vai estudar hoje à noite. Aqui nós temos nós vamos estudar hoje à noite. E aqui nós temos
Eles vão estudar hoje à noite. Então mudou só o verbo to be. Para cada sujeito diferente, ó. Eu, você, ele, ela, nós, eles e elas. Então você precisa estudar isso aqui para a prova. Tá? Na prova vai cair isso aqui. Você tem que saber quando é que usa o is, o are e o am para fazer esse futuro aqui, tá? E aqui faltou a letra I. Tô vendo agora. Tá certo? Vamos ver aqui. Antes de ver essa parte aqui, eu quero dar mais alguns exemplos em frases, certo? Por exemplo, se você quer dizer eu vou jogar futebol amanhã. Veja que é uma ação planejada, né? Você está planejando jogar futebol amanhã. Então a gente vai usar o going to. Então vamos. E agora? Será que você acerta? Qual é a forma do verbo to be que a gente vai colocar aqui? Eu tô falando de mim, ó. Eu. Então vai ser essa aqui, ó. Am. Depois do verbo to be vem a fórmula fixa, que é going to. Sempre vai ter isso aqui. Então tudo isso aqui é como se fosse voo, ó. Eu vou, eu irei. I am going to play, jogar, soccer. Oh, faltou. Soccer tomorrow. A letra tá feia, mas pronto aqui, ó. Vamos lá. Eu vou jogar futebol amanhã. Beleza. Agora se eu fosse dizer assim, ele vai jogar futebol amanhã. Então vamos começar com ele. Qual é o verbo to be agora? Is, que eu tô falando dele, ó. He is going to, ó, o going to permanece. Play soccer tomorrow. Ele vai jogar futebol amanhã. Simples, né? Se fosse nós vamos, we are, ó, o verbo to be agora é are. Depois do verbo to be, fórmula fixa, going to play soccer tomorrow. Nós vamos jogar futebol amanhã. We are going to play soccer tomorrow. Certo? Simples assim, não há dificuldade nenhuma. É só se ligar no uso do verbo to be, porque o resto é fixo. Isso aqui é fixo e aqui é só o restante da frase, né? Então, para qualquer frase você vai usar isso. Agora aqui nós temos algo interessante, ó. É uma abreviação. Esse going to, que na verdade eu coloquei go to, ó. Na verdade aqui não é go to, é... Espera ainda. É going to igual a gonna. Como assim? Por exemplo, essa mesma frase que eu coloquei aqui, ó. Ao invés de eu dizer assim, I am going to play soccer tomorrow. Eu posso substituir esse going to por isso aqui, ó, gonna, tá? Essa palavrinha aqui, gonna. Então eu posso dizer assim, I am gonna play soccer tomorrow. Viu como é simples? Em todas as frases. Você pode dizer I am going to, ou você pode dizer I am gonna. I am gonna play. I am gonna play soccer tomorrow. Se for estudar, você pode dizer I am gonna
study tomorrow, por exemplo. Eu vou estudar amanhã. I am gonna. Gonna igual a going to, não é? Pronto, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a forma afirmativa. Vou mandar para vocês depois a forma negativa e interrogativa, tá certo? Nas próximas aulas. E depois a gente já vai começar a fazer algumas revisões para a prova. Vai ser agora no comecinho de junho, tá certo? Então copia esse conteúdo aqui, ó, pausa o vídeo, volta, copia tudo isso aqui, é pouca coisa. Copia também as observações que eu coloquei aí, que são importantes, tá bom? E é isso aí, até a próxima aula. A gente vai fazer uma atividade na próxima aula. Inclusive eu estou até devendo uma aula para vocês. Eu vou mandar para vocês uma outra aula antes do nosso próximo encontro, porque ontem eu achava que tinha preparado. Essa aula era para ontem. Eu pensava que tinha preparado já, mas não tinha. Me confundi com outra turma. Então pode ser que amanhã eu envie a outra aula, certo? Para a gente não ficar atrasado. Que no caso seria a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa desse conteúdo. Para a gente já ver. E aí na próxima aula a gente já faz as atividades, certo? Pois valeu, pessoal. Tchau. Bons estudos aí. Até a próxima.